souber, pode cantar junto. Vamos fazer um coro em honra e glória ao nosso Deus. Depois de 6 dias, depois de criar a vida, vendo tudo era bom, e vendo tudo era bom. Não existe o tempo de queda, não lugar Senhor na igreja, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Nessa manhã vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entra no meu tempo, santuário do tempo, quero te adorar como tu deseja, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo reino do Pai, amados pelo reino do Filho. Dentro do meu tempo, santuário do tempo, quero te adorar como tu deseja, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo reino do Pai, amados pelo reino do Filho. Meu desejo é que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam no seu coração. Amém. Você é muito bem-vindo à casa do seu Pai. Amém. Muito bem-vindo. Que você se sinta abraçado por Ele. Amém. Que Ele possa curar as nossas enfermidades, confortar o nosso coração através de sua palavra e orientar-nos, advertir-nos e conduzir-nos pelo caminho estreito, que no final dele está a Nova Jerusalém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 6. Nesta semana, hoje é o dia para nós meditarmos sobre esse templo no templo. E é interessante, eu queria que você abrisse o seu coração e permitisse que Deus falasse ao seu coração. Que você se esquecesse do que está lá fora, do que você vai fazer amanhã, do que aconteceu hoje. Peça para ficar aqui. Peça que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e não permita que a sua mente vá para nenhum lugar. Vamos orar? Pai, gratidão, louvor, graças ao teu nome bendito, que nos comprastes, porque nos comprastes na cruz, e nós nos tornamos teus filhos no amado Senhor e Salvador Jesus. Amém. A tua palavra está aberta e será estudada. Que o doce e amado Consolador, o Deus Espírito Santo, fale em nosso coração, iluminando e fixando nele a tua palavra. Pai,
Quarta-feira é dia de pedidos, de agradecimentos. Nós não abrimos essa oportunidade para que aqui fossem feitos os pedidos, mas aqui dentro dessa caixinha estão agora, eu creio que dezenas deles, centenas, que tu possas ouvir, atender o clamor de cada um dos teus filhos. Amém. Porque eles vieram aqui, porque eles confiam em Ti e precisam de Ti. Amém. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A vida é muito impressionante. Muito impressionante. Eu acho que um dia eu estive na igreja quando ela era um pequeno grupo. Eu creio que eu preguei lá. Eu me lembro assim, bem longe, mas eu acho que eu estive por aqui. Porque a Giovana já mora por aqui há 10 anos. E eu sempre estou por aqui. Eu estive ali atrás. No anexo ali atrás, eu já vejo aqui. Então, que linda igreja vocês têm. Eu fico feliz em ouvir as experiências de vocês, porque por 5 anos, de 2003 até 2008, eu fui o responsável pela administração da vida. E eu contava muitas experiências de irmãos e de igrejas que tinham aceitado o meu desafio, que era convidar a Deus para ser o seu sócio. Especialmente na sua empresa, na sua vida, na sua casa. E depois ficaram um número tão grande de experiências, que eu tinha na União 50 experiências, para poder selecionar 8 apenas. 8 experiências. E era difícil escolher uma delas. Um dia eu estava na divisão, e aí então tinha uma coisa que me preocupava, porque quando você é pastor, você observa cada detalhe da igreja, não é assim, pastor? E então eu tive uma ideia muito pequena, e eu falei para o pastor Arnaldo Henriques, que era o nosso chefe, o nosso pastor líder da divisão sul-americana. Eu falei: pastor, posso te falar uma coisa? O senhor já viu que a hora mais triste no culto da igreja é a hora mais apagada, é a hora do ofertório? Que alguém vinha aqui na frente e lia, lembra? Lia uma folha, às vezes era para ele se preparar, porque ele recebia, mas não deu tempo dele se preparar, ele esqueceu, e ele vinha e lia, e aí a salva passava, e aí eu dei uma ideia para ele, e depois ele foi embora, o pastor Miguel veio, e hoje vocês têm Provide. Amém. Amém. E eu fico encantado com tantas experiências extraordinárias. Amém. Não só aqui no Brasil, mas da divisão sul-americana toda. E ele, eu acho que isso já está em outros lugares. Sabe, irmãos, eu tenho que falar do sábado, mas eu queria falar uma coisa. Confie em Deus. Seja fiel em todos os teus caminhos. Eu estou me preparando. Dia 19 eu vou começar uma semana de oração lá em Montes Claros. Montes Claros virou a cidade da família da minha esposa. Lá está sepultada a nossa avó e a nossa sogra. Quando, há exatamente 40 anos atrás,
minha cunhada se formou e foi ser professora, diretora da escola. Então faz 40 anos que eu vou lá, eu prego sempre que eu vou lá, e agora eles falaram, pastor, vem fazer uma semana de oração aqui, e eu estou indo. Mas lá tem umas 30 ou 40 igrejas, eu acho. E aí tem uma outra igreja que fala, mas pastor, o senhor podia fazer uma semana de oração? Eles têm um costume lá. É outra. Eles faziam as 40 madrugadas de madrugada, na igreja toda, durante 40 dias. Amém. E aí, como eu estou indo e eu vou fazer na central à noite, então eu falei, eu posso fazer a semana de oração às 5 horas da manhã. Eles que escolheram o horário, amém, orem por mim, tá? Então eu vou fazer umas 5 horas da manhã. Eu quero, pastor, que vocês experimentem uma semana de oração assim. Amém. Na madrugada. É lindo, você acorda, o ar está fresco, você pula da cama e vem para cá para adorar, daqui vai para o seu trabalho. Amém. Viu? Experimente isso. Eu já fiz em algumas igrejas. E lá eu vou fazer. Lá eu vou fazer. Uma das últimas foi em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. E a igreja central de lá, muito grande. E eu vou falar para vocês, 80% da igreja estava lá todos os dias. Amém. Ele já tem um costume. E eu vi como é lindo isso. E eu já queria dizer uma outra coisa a você. A primeira hora de cada dia, você tem que passar aos pés de Jesus. Eu faço isso desde 2006. E sabe, eu não consigo parar. Então eu quero que vocês orem por mim para a Semana Santa, para a Semana de Oração. Mas eu quero falar uma outra coisa para vocês. Eu estou preparando um trabalho. Já apresentei na Casa Publicadora, já apresentei na Divisão Sul-Americana, já consultei algumas reuniões, alguns presidentes, e eu vou falar o que é isso. É para você passar a primeira hora de cada dia estudando a Bíblia. Cada dia vai ser um assunto diferente. Mas vai durar quanto tempo? Eu estou calculando o tempo que eu estou andando com o Senhor Jesus na primeira hora de cada dia. E nunca, em nenhuma circunstância, eu deixei de passar a primeira hora de cada dia na presença de Deus. A vida fica mais leve, porque ele falou assim, o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tem mineiro aqui, além da minha filha e da minha esposa? Tem mineiro aqui? Ah, lá atrás tem uma mineira. Mineiro é um povo muito desconfiado. Ele não confia muito em você, não, povo. Ele é desconfiado, mas eu convivi muito com mineiros. E é um povo tão extraordinário. E eu era menino, meu pai tinha uma terra num lugar longe de onde a gente morava, lá no Paraná, e ele foi lá, e quando ele voltou, ele vendeu a terra para uma família de mineiros. E aí, quando ele chegou em casa, ele falou, gente, vocês precisam conhecer mineiro. Eu nunca vi povo igual aquele, não. E naquele tempo eu me apaixonei pelos mineiros, não sabia que eu ia me casar com uma mineira e morar em Minas. Não sabia, não tinha nem ideia. Sabe o que encantou meu pai? Porque lá no sul, não sei se aqui é diferente, lá no sul, para a gente almoçar, a mesa é posta, todo mundo chega, se assenta e aí todo mundo almoça. Mas ele falou, lá em Minas é diferente. Eles preparam a comida, deixam em cima do fogão, você entra lá na cozinha para se servir. Assim é mineiro. Mas mineiro me ensinou uma coisa. Primeiro, não gaste tudo que você ganha. Eu sou descendente de italianos também. Aí italiano, às vezes, não come o ovo porque tem que jogar a casca fora.
Mas você sabe por que em Minas não tem mar? Sabe por que em Minas não tem mar? Eu já andei pesquisando, Deus é bom. Porque a maioria dos mineiros ia morrer afogado. Porque nem para nadar eles abrem a mão. Mas pode cuidar. Eu acho que tem mineiro ainda que, além da poupança, ele tem dinheiro guardado debaixo do colchão. Mas eu aprendi assim que mineiro não confia em quem não conhece. Carioca confia? Confia? Acho que não, né? Ei, como é que você conhece uma pessoa? Lá em Minas Gerais tem um velho ditado que diz assim: para você conhecer uma pessoa, você precisa comer um saco de sal com ele. Mas qual é o tamanho do saco de sal quando esse negócio surgiu? 60 quilos. Imagine um casal comer 60 quilos de sal. Só aí você vai conhecer a pessoa. Gente, a pior coisa que tem na Terra é gelo. Gelo. Porque o cara chega na sua casa, senta no sofá, às vezes deita, entendeu? É totalmente sem noção. Certo? Não dá roupa filha ainda, né? Hã? Não dá roupa filha ainda. Não, depois você, né? Entra lá na porta da igreja, está todo mundo olhando para você. Lá vem o culpão. Aí você vai, passa um filme na sua cabeça, ela está linda, muito deslumbrante. Aí você entra, o cara está lá. E você vai e entrega aquela criaturinha na mão do sujeito. Eu não estou falando disso, eu estou brincando. Depois, esses caras viram filho da gente. É assim. Você não perde uma filha, você tem um filho. Mas é um bicho sem noção. Porque eu não sei se existe uma coisa melhor do que namorar. Eu, por exemplo, morava a 150 quilômetros longe da minha namorada. O ano tem 52 semanas, né? Eu fiz 50 viagens para a cidade. Eu ainda pagava pensão na cidade, porque a casa não estava liberada, depois até mudou um pouco. Mas eu fui calcular quanto eu andei, foram 15 mil quilômetros que eu andei, mas eu só via duas coisas: a hora que eu chegava e a hora que eu partia, porque eu era comportor. Então domingo à noite eu assistia os gols do Fantástico, pegava o ônibus, entrava no ônibus, chegava meia-noite em casa e no outro dia eu estava cedinho na comportagem e à noite eu ia para a escola. Quanto tempo você gasta falando com Jesus? Hein? Hoje tem um concorrente miserável. Primeiro foi a televisão, hoje é o Zap, hoje é as redes sociais. As pessoas não conversam mais. Estou falando isso para você ter cuidado. Só para você ter cuidado, mas o que eu quero te falar é que você tem que passar a primeira hora do dia com Ele. Para interromper a sua sequência de trabalho, Deus estabeleceu o sábado. Como foi o sábado e o Senhor Jesus? Vamos lá? Aqui diz assim: aconteceu que em um dia de sábado, Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus disseram: por que vocês fazem o que não é lícito fazer no sábado? Afinal de contas, o que é lícito fazer no sábado?
na sua visão, o que é lícito fazer no sábado? Hein? O que é lícito fazer no sábado? No verso 6 diz assim: acontecia em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. No versículo 16 do capítulo 4, diz assim que Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então eu queria ir resumindo isso. Resumindo que no sábado você vai à igreja. Você vai ouvir a palavra de Deus. Mas o que é lícito você fazer no sábado? Então, voltando ao capítulo 6, diz que havia lá um homem com a mão ressequida. Os escribas e fariseus observavam Jesus procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Irmãos, depois, outro sábado, o Senhor Jesus curou uma mulher que andava curvada por 18 anos. Certo? Jesus curou aquela mulher que andava curvada. E então os fariseus logo atacaram ele também. Mas ele falou assim: e se um boi cair no buraco, vocês deixam ele lá? Vocês não levam o boi para beber água? Vocês não cuidam dele no dia de sábado? Agora, eu não deveria libertar essa escrava do diabo, que assim por 18 anos a mantinha escravizada? Irmãos, antigamente a gente fazia o trabalho missionário, e hoje o pessoal brinca que diz que é trabalho sonário. Quando eu me tornei adventista, eu tinha 18 anos, sabe, lá em Tuiutaba, que é a terra da minha esposa, fica no nariz do Triângulo Mineiro, lá na frente, perto de Goiás e de São Paulo. Aquele casal, a irmã Dilsa e o irmão Vivaldo, nós tínhamos naquela igreja de 70, 80 membros, 19 escolas sabatinas filiais. Amém? Amém. 19. Sábado à tarde, a gente saía para fazer trabalho missionário. E talvez você não saiba a felicidade que existe em você ver alguém entrar no tanque aqui, alguém que você tomou pela mão, instruiu a ele e trouxe para cá. É indescritível essa felicidade. O que você faz ao sábado? Eu também preciso falar de uma coisa. Quais são os limites do sábado? Lá em Levítico, capítulo 32, o verso 23, diz que de um pôr do sol ao outro guardareis o sábado. O diabo mudou tudo, trocou o sábado pelo domingo e também a hora que começa o dia. Imagine uma gravidez começar no 4º mês e meio. É assim, o sábado, o dia começa meia-noite? Não, é tarde e manhã. Hoje, o dia é quinta-feira, essa hora é quinta-feira. E é por isso que amanhã à noite é sexta, e no pôr do sol do sábado, da sexta, é o sábado. Eu vou falar para você, quando ele começou, foi lá no Éden. Não é? Diz assim que nós cantamos. Ele abençoou o dia de sábado e o santificou e descansou. Não havia pecador, não havia judeu, porque o pessoal diz sábado é para judeu, mas uma mentira de Satanás. O sábado, disse o Senhor Jesus em Marcos 2, verso 28, foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado.
Mas eu quero dizer uma frase aqui. O sábado sem o Senhor Jesus é um estrupício. O sábado sem o Senhor Jesus não tem sentido. Ele é o Senhor do sábado e precisa e é para a glória de Deus, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor da tua e da minha vida. Então agora nós obedecemos, porque depois o Senhor Deus chegou no Sinai e falou: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E eu quero ler um texto com vocês, porque o sábado é uma comemoração da redenção, da libertação. Eu vou pedir que você coloque Deuteronômio capítulo 5 e o verso 15, por favor. Eu quero que vocês prestem atenção, porque lá em Êxodo, Deus falou assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas agora, no Deuteronômio, ele acrescentou algumas coisas. E lá, não, é 5,15. Desculpe, Deuteronômio 5,15. Coloca o 14 também. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e braço estendido, pois o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. É para você lembrar que um dia você foi escravo. É que agora, como você está estudando em Hebreus, o Senhor Jesus nos transformou em filhos de Deus. Não é isso que você está estudando na lição? Vocês que estavam longe, vocês que viviam sem Deus, sem fé, sem esperança no mundo, agora vocês se tornaram filhos e filhas de Deus. Então agora Ele está dizendo assim: Ele te ordenou que guardasses o sábado. Nesse tempo da administração da vida, um irmão muito simples chegou para o pastor e falou: pastor, na verdade, eu quero falar uma coisa para você. O nosso pastor chama-se Guilherme. Ele diz assim: agora olhem nos meus olhos, olhem para mim, eu quero falar uma coisa com você. Quando Deus fala assim: você não será servo, você terá servos. Não é isso que você leu? Quem não deve trabalhar no sábado é nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo. Então eu queria dizer uma coisa aqui para você. Um dia, quando eu era diretor aqui da Rio de Janeiro, a irmã falou que participou de um curso de comportagem comigo, eu fiz muitos. Mas um dia eu fui a Três Rios e eu trouxe de lá 2 meninos. Não, eles eram anciãos da igreja já. Não é? Então, eu queria dizer uma coisa. Eu recomendo o que eu falei com o pastor e um amigo dele que não está aqui hoje. Sérgio Félix. Irmão Sérgio, e o pastor de vocês que está aqui nessa semana e tantos outros. Vamos comportar. Ei, quanto você ganha? Que salário você recebe na sua empresa?
como é o seu patrão, a promessa é para você, para que você tenha servos e servas, empregados, que você trata com dignidade, com amor, com carinho, e tem a oportunidade até de salvá-los através da graça do Senhor Jesus. Mas eu queria desafiar você a perguntar para Deus: Pai, cadê a promessa? Eu sou um salvo, um filho, salvo pela graça. E o Senhor falou que eu posso ter servos. Me ajude a montar uma empresa onde eu possa dar trabalho para os meus irmãos e outros, para que através da minha vida te conheçam e eles saibam que compensa servir a ti. Amém. Deus falou que o sábado seria um sinal entre nós e eles. Por que o diabo odeia tanto o sábado? Porque no único mandamento que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque ele em 6 dias fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. E a serva de Deus diz assim: se o sábado tivesse sido observado sobre a face da terra, não haveria um ateu. Por quê? O diabo quer tirar o nosso foco do Criador. Eu não sei se você tem a felicidade que eu tenho, a honra que eu tenho e que você tem de ser filho dele. Você já parou para pensar? João 1, verso 12 diz: mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual é a bênção que Deus tem para o guardador do sábado hoje? Isaías 58, 13 e 14. Por favor. Irmão, a senhora White diz assim: pegai a Deus pela palavra. Spurgeon diz assim: as promessas de Deus é como nota promissória, naquele tempo não tinha cheque. E Deus espera que você desconte as notas promissórias que Ele te deu. Amém. E o que diz lá? Querem ler? Leia. Leia, por favor. Vamos ler. Se desviares o teu pé, queridos, se desviares do teu pé. Se desviares do teu pé. Pastor, hoje em dia está tão diferente. Está tão diferente. Nas cidades grandes, as pessoas não perderam o jeito de cozinhar. Lá em casa, quando as crianças eram pequenas, sabe qual era a comida do sábado? Sanduba. O melhor pão que eu já comi na vida foi a que minha esposa fazia. Ela parou agora. Mas ela fazia um pão integral magnífico. A gente comprava tomate, cebola e alface e maionese. Há muito tempo eu parei de comer. Eu como muito 1% dos derivados de leite que eu comia, a minha saúde melhorou muito. Então, se vocês puderem ir eliminando isso, a gente comia sanduba. Mas hoje eu acho, às vezes é normal a pessoa ir para o restaurante no sábado. Você entendeu? Em alguns lugares, em algumas capitais, igrejas grandes. Ei! O
O que é permitido no sábado? Pastor, mas isso foi antigamente. Isso foi antigamente. Hoje é diferente. Sim, é diferente porque nós estamos nos afastando dos ensinos da palavra de Deus. Não é isso, pastor? Nós estamos nos afastando de anciãos. Por isso que às vezes muitos serão decepcionados no final. Você precisa ler a Bíblia com muita humildade, se submeter ao Espírito Santo, clamar por sabedoria, por graça. Eu quero falar uma outra coisa, irmãs queridas. A senhora White diz que nós devemos começar a nos preparar para o sábado no domingo. Deixar tudo pronto. A roupa passada. A casa vai limpando aí, limpa a quinta. Não faz mal. Também a sua casa é sua. Mas a hora do pôr do sol tem que ser esperada. O Espírito tem que estar concentrado nisso que você vai fazer. O louvor deve começar antes. Lá em casa, a gente tinha vitrola, mas a vitrola hoje está no YouTube, né? Mas eu ligo a vitrola lá e à tarde eu já vou ouvindo os hinos. E é tão gostoso, não é só sábado. Mas se você esquecer de tudo que eu vou te falar, eu só vou falar mais duas coisinhas e eu estou terminando. Eu quero que você preste atenção no próximo texto que nós vamos ler. É Mateus 24, o verso 20. Mateus 24, o verso 20, ele nos dá, sim, uma palavra muito séria de como é o sábado, o que significa o sábado hoje para nós. O que está escrito lá? Espera aí. Isto, ele estava falando da destruição de Jerusalém. Dessa destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70. E tem muita gente por aí que prega que Jesus aboliu o sábado. Mas olha o que ele fala. Depois da morte, da ressurreição, quase 40 anos depois da sua morte e ressurreição, 37 anos, está escrito lá: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. E quando? Era para sair de Jerusalém para salvar a vida. E não devia ser feito no sábado. O que você tem feito? Graças a Deus eu não conheço a sua rotina, a sua vida. Eu não estou falando isso. Eu estou apenas citando a palavra de Deus. E eu nunca vou deixar de fazer aquilo, dizer aquilo que ela fala. Mas ele diz assim: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Se você esquecer de tudo que eu disse, eu quero que você se lembre disso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Qual é a validade do sábado? Nós aprendemos que antes do pecado ele existiu. Junto com a criação, Deus o estabeleceu. Até onde vai o sábado? Hein? Até onde? Isaías capítulo 66, o verso 17. Isaías 66, o verso 17. Não, desculpe, está errado. É o 22, eu acho, né? Aí está falando de coisas abomináveis. É o 22. Porque lá no capítulo 65, verso 17 e 18, ele diz: eu vou criar um novo céu e uma nova terra. E agora ele diz assim: porque com os novos céus e a nova terra
Por favor, pode passar no outro. Aqui está, muito obrigado, você é muito bom, viu? Rápido. Tá bom, é 66, 22. Porque diz assim, vamos ler isso aí, deixa eu ver. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Aí, tem uma coisa que você sabe, aí você lê no Isaías, ele diz assim, eles plantarão vinhas, edificarão casas. Nós vamos habitar a terra. O Senhor Jesus, em Mateus 5 diz assim, os mansos herdarão a terra. Amém. Os mansos herdarão a terra. E o Salmo 37, o verso 11 diz, os mansos herdarão a terra e desfrutarão de uma paz eterna. Agora Isaías 66, verso 22, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim estará a vossa prosperidade e o vosso nome. O 23 diz, e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Amém. Um dia que eu voltar aqui, eu vou falar sobre o novo céu e uma nova terra. Tá bom? Eu amo falar sobre esse assunto. Mas aqui está dizendo, porque lá em Apocalipse 22, diz que o fruto da árvore da vida, ele dará de mês em mês. Certo? E de uma lua nova a outra, a lua se renova de mês em mês. Então nós iremos a Jerusalém para comer do fruto da árvore da vida. Amém? Amém. Eu às vezes falo com alguns irmãos que não guardam o sábado, de outras denominações. Eu digo, olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. No novo céu e na nova terra, nós iremos a Jerusalém, a nova Jerusalém, para adorar. Por que você não começa a fazer isso agora? Hein? Você acha que não valeria a pena fazer isso agora? E eu olho para você e penso que você tem a mesma alegria que eu tenho. Não sei porquê, mas eu descanso no Senhor hoje, no 7º dia da semana. E posso ensinar que privilégio nós temos de, além dos outros 9, guardarmos o sábado. Quando você para adorar a Deus, no 7º dia, você diz assim, o Senhor é meu Pai. O Senhor é meu Pai. E eu sou teu filho. O Senhor é o meu Criador, o meu mantenedor, o meu Redentor, o meu escudo, a minha fortaleza, o meu abrigo, misericordioso, compassivo e eterno Deus. E a expressão maior desse amor é a cruz. Lá está o amor. E nós vamos cantar desse amor juntos. Eu vou chamar as minhas duas cantoras. Cadê a minha cantora favorita, que faz dueto comigo? Paola. Nós vamos cantar um dos hinos mais lindos, pastor e irmãos, desse cenário novo. É o 120. Vem cá, menino. Não? Vocês podem ficar em pé. Pense na letra desse hino, que ele é magnífico. Fala da nossa redenção.
Querido, querida, nunca se esqueça que a graça fechou o abismo. Viu? Vou dizer uma última coisa. Graça não é uma licença para você pecar. A graça é o poder que vai transformar a sua vida. Amém. Te dar vitória sobre o pecado e sobre o mal que está dentro de você. E essa graça vai te dar poder para resistir todo o mal que vem de fora. Que esta graça esteja em sua vida a cada momento, porque ela vai te conduzir até a nova Jerusalém. Amém. Feche seus olhos. Pai querido, nós nunca jamais entenderemos a grandeza do teu amor, da tua bondade, da tua compaixão. Aquele amor que levou o nosso amado à cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Que coisa linda é a tua lei. Que coisa linda são os teus ensinos, os teus conselhos, a tua misericórdia, a tua compaixão, a tua paciência. Que nós vivamos para honrar-te, para servir-te de todo o nosso coração, de todas as nossas forças. Que em nós o teu nome seja bendito, seja honrado. Meu Deus, não sei em nome dos meus irmãos que estão aqui, mas eu quero te pedir que tu abraces a cada deles. Eu quero te pedir que tu sare as nossas feridas emocionais, mentais, espirituais. Cure as nossas doenças. Restaura a paz nos lares que a perderam. Levante os que caíram, fortaleça os fracos. Pai, eu não sei se um dia eu vou voltar aqui, se nós vamos nos encontrar novamente aqui. Mas eu quero te pedir que tu olhes para cada rosto que aqui está. Amém. Que tu cuides de cada um de nós, porque um dia nós queremos estar diante do teu trono para louvar-te. Abençoe o pastor desse distrito, dessa igreja, o pastor Wilson, no seu trabalho, os nossos pastores da associação, na união, na divisão, na conferência geral, e os teus filhos em todo o mundo. Mas, Pai, ainda eu preciso orar, te pedir que tu visites as UTIs, as enfermarias, a casa dos deprimidos, a casa dos enlutados, dos tristes, dos desanimados. Que o teu anjo nos guarde ao voltarmos para a nossa casa aqui. Nos guardem também até chegarmos à tua casa eterna, em nome de Jesus. Amém.